famoso ganha, mas não leva. Olá, para quem não me conhece, eu sou Ingrid Advogada e aqui eu conto um pouquinho da minha experiência no início da advocacia e dou dicas de como ou qual meio que a gente pode conseguir o êxito ou uma decisão favorável. Você quer saber? Me acompanhe, compartilhe, se inscreva no canal e deixe seu joinha, porque assim o YouTube consegue estar indicando esse vídeo para mais pessoas. Vamos lá, o famoso ganha, mas não leva. Da mesma forma que há cursos de graduações com pessoas que têm um diploma na parede e não faz nada, há também sentenças, ganhos de causa, que na prática, na situação fática, é só um título. Por que eu digo isso? Porque não é uma nem duas causas que eu ganho, mas que de fato eu ganhei. Ou seja, principalmente aqui. Ah, mas eu ganhei um processo que eu ganhei sucumbência. Aí você tem que abrir um processo, né, de cumprimento ou execução daquele título, foi a sentença, para poder ganhar os seus honorários. Mas a pessoa não tem nada no nome. Por mais que às vezes a pessoa tenha alguma coisa escondida, só que assim, entende que o teu esforço, a perca do teu tempo, no final não vai valer pelo valor do qual você teria a receber. Ou tem questões daquela, eu ganho a causa, mas eu não tenho como executar, porque realmente a pessoa não tem nada. O processo às vezes se arrasta por anos, a pessoa tira tudo do nome, faz o que dá de fazer. E quando você realmente ganha, quando você ganha, tem seu direito reconhecido, você não leva. Porque é uma sentença para ter na parede. É um título só de recordação, vamos dizer. Então, assim, por que é interessante você que está começando ter aquela visão? Primeiro que você tem que pegar algumas coisas para ter experiência. Ótimo, tem que ser generalista. Tem que ser. Se você não tem a sua mente focada ou a tua área já clara, você tem que pegar de tudo um pouco para falar, olha, eu agora me simpatizo com essa área, com aquela outra. Você tem que descobrir qual a área que você quer atuar. Depois, você vai delimitar. E nesse descobrir, vai vir ali, tem reclamando por R$100. Aí você tem que cobrar a consulta, né? Mas a pessoa está te falando R$100. É sério isso? Você está vindo aqui no meu escritório para meu tempo, não quer me pagar a consulta por causa de uma dívida de R$100. Então, assim, tem muitas coisas que você vai ter que filtrar. Pessoas sem noção. Pessoas que estão só ali a fim de uma birra. Então, assim, há inúmeras causas dessas. Mas aí já é soberba demais, você não quer pegar causas que não tem grande vulto. Não, não é questão de grande vulto. É questão que, no fim, o teu trabalho não serve. Não valeu, foi de graça. Óbvio, né? Se você entende que aquele trabalho que você não vai receber, o que você está ganhando experiência para fins futuros de atuação, tá tudo bem. Você está abrindo mão do teu tempo e do dinheiro para aprender. Vamos dizer que seja um estágio na tua prática. Você é estagiário de você mesmo. Para aprender. Mas, depois que você entende como funciona, como pega o jeito, tem causas que não vale a pena pegar. Então, você tem que saber filtrar, sim. Menos que 5.000, eu não gosto de pegar. Porque eu sei que vai dar um trabalho que no final eu vou cobrar e não vai valer o preço. Mas tem questões que eu tenho que pegar porque já são de clientes meus. Ou seja, essa pessoa, ela já me trouxe receita de outras vezes. Eu tenho que ficar com ela porque ela me traz outros clientes. Então, assim, vai ter essas ponderações. Então, assim, para você não ter, ganhar e não levar, vai ter que aprender muito com relação
a qual tipo de causa, a qual tipo de cliente, até qual valor mínimo eu aceito para trabalhar. Por isso que quando você fala, a consulta é X, a pessoa já fala, mas se a consulta já é tanto, então não vale nem a pena ir lá, porque o valor que eu tenho para receber é menos. Né? Ela vai fazer o quê? Ela vai lá no órgão público, ela vai na defensoria, ó. Ela vai no fórum, ela vai incomodar outras pessoas que prestam serviço gratuito, não você. Então, assim, existem filtros que têm que ser utilizados. Eu, no momento, 5 mil é o patamar mínimo para poder estar analisando, olhando, verificando se a causa vale a pena, porque você tem que qualificar o cliente. Óbvio, tô igual eu volto a falar. Tem clientes meus que têm causas e valores menores. A gente dá um auxílio. Porque já é meu cliente, ele já pertence ao meu escritório, ele já está na minha carteira de cliente. Então, assim, esses aí, ele me traz toda hora, então no final compensa. Agora, aquele que você não viu, é um valor irrisório. A pessoa já não quer pagar nem a entrada, a pessoa não quer pagar nem a consulta. Você vai ter perca de tempo, lógico. Se você quer perder seu tempo para aprender, óbvio. Mas vai ter situações, sim, que você ganha, mas não leva. Então, assim, quando você qualifica o cliente, a causa e o valor, há mais chance de você ter o êxito, ou seja, ganhar e levar. Então, assim, essa é uma das coisas que eu descobri, porque para mim eu tinha que dizer o direito, né? Apontar o erro, mostrar onde estava e ganhei. Porque por alguma mágica, depois que eu ganhei, eu ganhei. No final, eu vou contar um episódio, eu tive uma causa aqui que eu coloquei valores pequenos, aí assim, tem que começar a ter muito pulo do gato. Ah, era uma pensão. Aí eu coloquei metade, o que seria o ideal de pensão. Para não dar muita custa se fosse negada a gratuidade. E aí eu não sabia que para criança, olha aqui, ó, mais uma dica. A criança não existe custa, não importa o quanto a mãe dela ganha. O direito é da criança, não é da mãe. Então, assim, na STJ já tem entendimento de que para a criança não se deve cobrar, porque a mãe apenas representa. Tá? E né, quando eu fiz esse pedido, eu não sabia disso, né? Porque a gente vai aprendendo. Coloquei valor pequeno. E também eu não sabia que quando de fato a criança é daquele pai, o direito é líquido e certo. Então, se ele já estava devendo de um combinado, deveria ter colocado pelo menos um ano de pensão, ter corrigido o valor da causa por um valor a mais. Eu não sabia, era questão de alimento, e o judiciário também não, porque passou. Porque em outros episódios, eu tive que emendar várias vezes o valor da causa, porque tem as vincendas, né? Parcelas vincendas. Ou seja, um ano mais à frente. Não só as vencidas. Então, tinha que dar um valorzinho mais ou menos de causa. E aí que eu falo, ó, o pulo do gato. Experiência trocada aqui. Ganhei a causa, 10% de honorário de sucumbência, naquele valor irrisório. Por quê? Porque o juiz não pediu para emendar, não me chamou minha atenção e eu deixei de aprender. Nos próximos eu já fiquei ligada. Coloco a mais, né? E a mais não, coloco o que está lá do 294, 292 do CPC. É as vincendas, além das atrasadas, vincendas, ou seja, mais 12 parcela para frente quando trata-se de alimento. E você vai ganhar um valorzinho. Às vezes você vai receber picado, porque a pessoa sempre tem um trabalho, não vai ficar para sempre se escondendo. Tem situações que ficam, tá? Mas daí é aquele tipo que ele quer ser daquele jeito, ele não dá valor para nada e nem para ninguém, vai ficar. Há situações. Mas você, pelo menos, nesse tipo de ação, você tem uma garantia, porque um padrão de pessoa, elas trabalham com carteira, não, eles trabalham, sempre vão ter renda, sempre vão ter movimento em conta bancária, não vão ficar, a não ser que é um andarilho, né, gente? A pessoa tem um filho com andarilho. Aí tem questões que tem que dar filtrada. Então, ali foi um título que eu ganhei, né? A criança ganhou, mas não levou, porque até agora, acho que agora já se passam 3 anos. E estamos no cumprimento aí. Estamos no cumprimento aí. Tentando receber. Então, assim, essa foi bom, porque eu aprendi, principalmente no valor da causa, isso vocês têm que cuidar bastante. No valor da causa, depois eu aprendi que tem situações que não adianta você brigar porque você ama o direito, porque está na Constituição e porque é um direito fundamental. Porque se você briga sozinha,
Não vai ter, não tem como colocar aquele ser humano, obrigar ele a trabalhar para poder pagar uma pensão. Então você tem que cuidar muito o outro. A mãe até tem direito a criança, mas assim, se o pai é um zero à esquerda, como que vai pagar? Desiste, vai viver de outros serviços públicos ali, faz uns outros cadastros e tenta ganhar o valor e vai trabalhar. Ah, não consigo, por enquanto fica em casa, recebe ali as questões de governo ali e se vira, filha, porque você teve um filho com zero à esquerda. É triste, é ruim, é bem complicado quando você vê a criança que pelo menos queria o afeto do pai, não questões de dinheiro, o afeto, e nem isso tem. Tá? Outro episódio que eu tive para no ganhar e não levar é naquelas questões de devedores. Comprei uma passagem, porque assim, tem muito cursinho que fala, o CDC, você ganha dinheiro, tá? Mas daí você tem que ver o nicho, né? O dinheiro tá na classe média, na classe mais alta, porque naquela baixa, uma vez veio no escritório uma senhora que ela queria o reembolso. Ela tinha direito, lógico, mas de 140. O que que eu vou cobrar dela para fazer o meu trabalho? Se ela podia ir no Procon da vida, e acho que ela já tinha, não tinha resolvido. Fui ver o valor e falei, minha senhora, sinto muito, não tenho nem como cobrar aqui, porque que eu vou cobrar pelo tempo que eu vou perder, pelo tempo que tem todos os equipamentos no escritório para movimentar, vai ultrapassar em muito essa devolução sua aqui. Aí eu orientei ela a procurar o Procon, eu já fui e falei, vai lá de novo. Então, assim, para o seu tempo para coisas que aceita que dói menos. Tem algumas situações na vida que a gente tem que aceitar que vai doer menos, não que não doa. Só que vai doer menos do que você ficar lá vestindo, perdendo, lutando contra alguma coisa. Então, assim, hoje a dica de hoje é cuidado, né, para não despender tanta energia que você poderia estar colocando em outra coisa, no aprimoramento, numa leitura ou em outras coisas que você queira fazer, em causas que são perdidas. Não literal, mas de fato. Né? Literalmente você até ganha mais na vida fática. Você não ganha nada, só perde. Então, assim, filtra as energias. Gostou do vídeo? Deixa o like. Quer saber sobre um tema específico que eu posso estar argumentando? Deixa aqui e compartilhe para quem quer saber sobre conteúdos da vida jurídica no comecinho da atuação da advocacia. Até mais.